Irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Reis 3, 1 ao 12. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para a cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no seio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Amém. A gente tem a tendência de às vezes até, de certa forma, olhar para essa situação que Salomão viveu e se colocar no lugar de Salomão e falar assim: Deus, se tu chegasse diante de mim em sonho e colocasse diante de mim um desejo, que eu pudesse fazer um pedido, eu também ia pedir isso, Deus. Eu também ia pedir sabedoria, né? Eu não ia pedir dinheiro, não ia pedir fama, eu não ia pedir descanso, eu não ia pedir saúde, eu não ia pedir o fracasso das pessoas que me perseguem, eu ia pedir sabedoria. E por algum tempo, irmãos, eu achei que essa direção, que essa palavra que Deus, que veio à vida de Salomão, era algo direcionado somente a esse rei, algo específico a ele. É inquestionável a questão da sabedoria dele, as riquezas dele, aquilo que ele adquiriu, que veio da parte de Deus, isso eu não discuto. Mas a ação divina, para que ele viesse conseguir aquilo, essa ação divina, ela também é direcionada a nós. Deus, ele, em determinado momento da nossa vida, ele chega diante de nós e pergunta pra gente: o que tu queres? O que tu queres, meu filho? E essa aparição de Deus em sonhos para Salomão é uma aparição que nós também recebemos.
Deus, ele chega em determinados momentos, em situações que a gente está vivendo, ele chega diante de nós e ele pergunta: o que você quer? Meditando nesse texto, a gente pode pensar assim: não, nossa, mas Salomão, ele era filho de Davi, ele era rei, então o pedido dele foi nobre, porque ele precisava realmente de sabedoria, né? Só que a gente está olhando aqui a letra, irmãos. A gente não está na pele de Salomão. E olhamos para a situação que Salomão foi colocado. E eu particularmente já muitas vezes já olhei para Salomão assim: não, Salomão, ele fez a coisa certa, porque ele tinha que pedir sabedoria mesmo, ele era novo. O povo de Israel era muito grande, ele precisava de sabedoria. Ainda mais por ser filho de Davi, um rei tão amado, um rei que tão apreciado pelas pessoas. Ele precisava disso. Ele estava muito jovem. E ele chega diante de Deus e abre o seu coração e fala assim: Deus, eu sou um guri ainda. Esse povo é grande. Eu estou achando aqui, Deus, que se tu não me der entendimento e sabedoria, eu vou penar na mão desse povo e eu vou sofrer. Então, Deus, me dá entendimento, me dá sabedoria para conduzir bem o teu povo, porque o povo é teu, o povo não é meu, é teu povo, então eu preciso de entendimento para isso. E Deus olha aquele pedido e aquilo move o coração de Deus de tal forma que Deus fala assim: menino, tu me pediu isso? Isso tocou no meu coração. Que pedido é esse? Né? Isso tocou no meu coração muito forte, Salomão. Vamos fazer o seguinte: eu não vou te dar somente sabedoria, tu vai ser a pessoa mais sábia. Eu não vou te dar somente entendimento, mas eu vou te dar muita riqueza, eu vou te dar muita fama, eu vou te dar descanso. E Deus deu a Salomão tudo aquilo talvez que o seu coração desejava. Mas Deus se agradou porque Salomão pediu de acordo com a necessidade dele. Havia uma necessidade na vida de Salomão. E também haviam muitos desejos, como homem, como rei. Eu penso, irmãos, que quando Deus fala ali, né? Por quanto pedistes a coisa, não pediste para ti riquezas. Salomão queria riqueza. Nem pediste a vida dos teus inimigos. Salomão, eu entendo, porque ele vivia naquele contexto, ele queria a derrota dos seus inimigos. Era um desejo dele. Mas pedisse entendimento para ouvir as causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que deu um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve igual, e depois de ti também não haverá. A gente precisa meditar, irmãos, que havia um desejo no coração, alguns desejos no coração de Salomão como rei. Mas havia uma necessidade que ele enxergou, que nós muitas vezes não enxergamos. As necessidades que nós temos como filhos de Deus. Os desejos, eles muitas vezes, eles vão estar muito mais aflorados. Os desejos. Mas a gente precisa ter muita maturidade para discernir e colocar a necessidade na frente dos desejos. Deus concedeu os dois, amém? Amém. Deus concedeu a necessidade, Deus deu o entendimento, Deus deu sabedoria, aquilo que ele precisava, aquilo que ele necessitava, e Deus deu de uma maneira muito elevada, mas Deus também concedeu os desejos. E eu quero meditar rapidamente, irmãos, sobre desejos e necessidades. Todos nós temos, todos nós, independente do trabalho que a gente tenha, independente da função que a gente tem, independente da idade que a gente tenha, independente da experiência, todos nós temos desejos e necessidades.
Só que a nossa tendência como ser humano é sempre ter os nossos desejos supridos. As necessidades, não, beleza, se der, se não der, mas eu quero o meu desejo. Eu quero desejo. Desejo é uma aspiração humana de preencher um sentimento de falta. É um querer, é uma vontade. Uma necessidade é o que não se pode evitar. É uma qualidade do que é necessário. Vou dar um exemplo para vocês. Dormir. Dormir, ele pode ser um desejo, como pode ser uma necessidade. A gente trabalhou durante o dia, nos cansamos, o nosso corpo está cansado, a nossa mente está cansada. Existe uma necessidade da gente dormir, amém? A gente vai dormir. Mas tem gente que já passa da necessidade para o desejo. Quer dormir o dia todo? Vai trabalhar, menino? Não, eu quero dormir a hora que os olhos abrirem. É um desejo. Gente que 7 horas da manhã está vendo lá o Globo Rural. Amém? A necessidade foi suprida. Mas aqueles que esticam e vão até o meio-dia, irmãos, entendo já que não é questão de necessidade, é um desejo porque a gente gosta de descansar, é um prazer. Um outro exemplo eu vou dar para o irmão. Alimento, irmãos, comida é uma necessidade, amém? Se nós não nos alimentarmos, a gente morre. Amém? Só que tem gente que precisa de um alimento demasiado. Não se satisfaz. Não se satisfaz com um prato, precisa de 3. Não se satisfaz com um lanche, precisa de 3, de 4. Não se satisfaz com 2 pedaços de pizza, precisa de 10. Passou-se da necessidade para o desejo. E geralmente o desejo ele vai muito além da necessidade. Só que Deus, Ele nos ensina, com base nesse texto, que Ele tem prazer de satisfazer as nossas necessidades. Primeiramente. Para que depois os nossos desejos eles sejam satisfeitos. E eu te pergunto nessa noite, meu amado, qual o desejo que você tem? Se Deus chegasse para ti hoje e falasse assim, meu filho, pede o que tu quiseres. Hoje, na situação que você vive, no teu contexto, tu não és rei de Israel. Tu mora em Itajaí, tu mora em Camboriú. Se Deus chegasse para ti hoje, qual a tua necessidade? Me pede o que às vezes Deus chega diante de nós assim. E sabe o que a gente pede? Deus, eu quero trocar de carro. Deus, eu quero um salário melhor. Deus, eu quero que eu ganhe muito. Deus, eu quero que o meu ministério cresça. Deus, eu quero aparecer. Deus, eu quero. Deus, me abençoa. Irmãos, tudo isso é bom e tudo Deus concede, tá? Deus aumenta salário, eu entendo que sim. Deus abençoa. Deus te ajuda a trocar de carro. Deus te ajuda a prosperar. Deus te ajuda a passar na prova. Deus te ajuda um monte de coisa, irmãos. Mas o que moveu o coração de Deus para conceder todas as coisas da vida de Salomão foi que ele pediu, ele enxergou a sua necessidade. E aí está, irmãos, nem todos enxergam as suas necessidades. Deus, por favor, me dá um trabalho abençoado. Deus me ajuda. Só que a pessoa precisa ser mais madura. A pessoa ela precisa ter a cabeça no lugar, ela não tem ainda. É uma criança. Ela quer ter uma posição, só que ela não tem estrutura para ter aquela posição. E talvez se ela enxergasse a sua necessidade, ela pediria a Deus, molda o meu coração. Eu quero me aparecer. Deus, molda o meu coração porque eu sou muito orgulhoso. Deus, molda o meu coração porque se eu talvez receber isso que as pessoas estão falando que eu vou receber, eu vou pirar o cabeção. Então Deus, por favor, trabalha na minha vida. A gente enxergar as nossas necessidades, irmãos,
é o que verdadeiramente toca no coração de Deus. Eu de forma alguma estou pregando que nós não devemos orar para que Deus venha nos dar carro, para que Deus venha nos dar dinheiro, para que Deus venha nos dar um ministério abençoado, para que Deus venha nos dar. Só que geralmente, irmãos, a necessidade é algo que está dentro de nós e o desejo está fora. Se você for parar para pensar, a necessidade de Salomão era entendimento, algo que ele utilizaria da parte dele. E os desejos dele eram o quê? Riquezas, morte dos inimigos, fama, descanso. E eu quero te perguntar nessa noite, qual a tua necessidade? Devemos discernir em nós o que é necessidade e o que é desejo. Eu nunca me esqueço quando eu tinha de 12 para 13 anos. Eu congregava em outra igreja e uma moça lá da igreja, ela já era mais velha, ela tinha jogue. Jogue era tipo uma bis de hoje, era aquelas motinhas que não tinha marcha. E estava muito claro para mim que eu precisava, eu tinha necessidade de ter aquela jogue. E ela fez uma rifa. Ela rifou porque ela estava precisando arrecadar um dinheiro. E ela repartiu lá e pediu para os irmãos ajudar ela. E eu comprei. Na época, eu comprei e eu orava. Eu lembro como se fosse hoje. Eu orava pedindo para que Deus me desse aquela jogue. Porque eu precisava. Na minha cabeça estava muito claro que eu precisava, havia necessidade daquela motinha, com 12 anos de idade. Talvez se Deus tivesse me dado aquela jogue, naquela época eu tinha me matado. É meio contraditório a gente pensar isso, não, mas como pode uma criança de 12, 13 anos de idade querendo andar de motinho? Os meus amigos andavam. As pessoas da rua, meus amigos tinham motinho, eles tinham a jogue e eles tinham aquela patinete. E eles tinham também aquela mini moto, era uma motinho pequena. Quando eu ia em Itapema, sempre na casa do meu avô, eu via os meus amigos andando com aquela mini moto. E talvez tu pode estar olhando, escutando isso que eu estou falando nesse momento. Olha que coisa tola esse Daniel, né? Onde já se viu. Mas todos tinham. Todos tinham. Todo mundo tinha. E eu não tinha. E eu achava que era uma necessidade eu ter. Muitas vezes nós nos enganamos, achando que os desejos são necessidades. E Deus muitas vezes não vai responder. E Deus não vai conceder desejos, sendo que Ele primeiro quer te dar e responder à tua necessidade principal. A oração do Pai Nosso, irmãos, ela está totalmente direcionada à necessidade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, necessidade, irmãos, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, não é o pão nosso do ano todo, é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, olha a necessidade. Por favor, Deus, não me deixa pecar, não me deixa ter um coração bandido, corrupto, não deixa eu pirar o cabeção por causa das pessoas. Não deixa eu pirar a minha vida, mudar a minha conduta, porque todo mundo tem e achar que eu preciso ter também. Perdoa as minhas iniquidades, porque eu preciso ser perdoado, isso é necessidade. Assim como eu perdoo, é outra necessidade. Irmãos, certamente o teu coração, ele anseia por coisas. Até hoje, o meu coração anseia por algumas coisas. Mas Deus, Ele primeiro quer responder a sua necessidade.
para depois conceder o teu desejo. E se o teu pedido for aceito diante de Deus, eu entendo verdadeiramente que Deus vai conceder o desejo do teu coração. Porque Deus é Pai, Deus te ama. Você que é pai, se você tem um trocadinho no final do mês e entende que o teu filho se comportou bem, que o teu filho não está pirado das ideias, que o teu filho não é louco da cabeça e ele tem o desejo de comer uma coisa lícita, ele tem o desejo de receber um presente simples e aquilo vai trazer alegria ao coração dele. Se você que tem um trocadinho separado, meu pai, você vai dar para o teu filho. Mas primeiro você vai enxergar as necessidades do teu filho. Tu não vai deixar faltar o pão na mesa dele. Amém. Tu não vai deixar faltar a roupa. Tu não vai dar uma bicicleta antes da roupa. Tu não vais dar um carro antes do pão. Tu não vai deixar o teu filho passar fome. Tu não vai deixar o teu filho sem educação. Tu primeiro vai dar as coisas mais importantes, para depois o teu filho venha receber as coisas que não são tão importantes. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo lá em Filipenses 4. Quem achou pode ler aí, irmãos. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas utilizam esse texto fora de contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou conseguir aquele emprego porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou conseguir passar naquela prova porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Sendo que o apóstolo Paulo não está falando isso. O apóstolo Paulo está falando que nós podemos padecer e nós podemos estar na bonança. Eu posso sofrer e posso estar alegre. Eu posso ter e eu posso não ter. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Em todos os momentos, em todas as situações, Deus está suprindo as nossas necessidades. Quando estamos focados na pessoa de Deus, de certa forma, Deus ele supre as nossas necessidades e os nossos desejos, eles são concedidos. Irmãos, eu por muitas vezes pedi a Deus que Deus concedesse alguns desejos da minha vida. Desejo de jovem, de namorada, de carro, de trabalho, de grana, porque os jovens têm esse desejo. E eu nunca me esqueço, até estava comentando com outro rapaz, um menino que toca comigo na banda, e eu fiquei quase 5 anos, eu trabalhava numa empresa, durante 5 anos eu fiquei, bem dizer, todas as semanas mandando meu currículo para outros lugares, porque eu estava completamente insatisfeito na empresa onde eu trabalhava. Irmãos, não tenho um dos melhores currículos assim, mas fiz curso superior, fiz MBA, fui atrás, tinha experiência já em outras empresas. E durante 5 anos, ninguém me chamava em nenhum outro lugar. Durante 5 anos. E eu sofria muito nesse trabalho que eu estava.
porque eu era muito humilhado. Os clientes que eu atendia, eles diretamente me perseguiam, eu sentia perseguição e eu não podia confrontá-los da mesma forma que eles me confrontavam, porque eram pessoas que traziam muita rentabilidade para a empresa. Então a empresa olhando disse, não, vale mais ficar com esse cliente do que com o Daniel. Então, de certa forma, eu me humilhava, me sujeitava, escutava, engolia muito sapo. Como engoli sapo durante esses anos? Como engoli? Coisas que eu nunca tinha engolido antes. Vocês me conhecem desde novinho. Vocês sabem que eu sou esquentado, que eu era brabinho. E eu pedia para Deus, porque o meu coração desejava um outro emprego mais tranquilo e que eu ganhasse mais dinheiro. Porque eu precisava ganhar mais dinheiro. E durante 5 anos eu mandei os meus currículos e nenhuma porta se abriu. E Deus parece que não respondia a minha oração. Mal eu sabia que Ele estava suprindo e concedendo a necessidade do meu ser, que era ser mais manso, que era ser mais humilde, que era poder dizer como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se no momento não está tão bom, Deus está suprindo. E Deus foi me ensinando e Deus foi me moldando. E eu lembro que eu pegava o meu carro, eu já contei isso aqui tantas vezes para vocês. Eu saía daqui e ia para cidades a 200, 300 quilômetros de Itajaí. E eu sempre gostei muito de ouvir som no carro. Eu desligava o som do carro e eu ia 2, 3 horas conversando com o Espírito Santo no carro. E quando eu entrava no carro, eu falava assim, Espírito Santo, senta aqui, vamos conversar agora que a gente vai viajar nós dois. Isso não foi de um dia para o outro, irmãos. Deus foi trabalhando em mim. No início, quando eu queria, porque queria, fazia igual criança pequena. Eu quero, porque todo mundo tem, meus amigos têm trabalho melhor, eu quero. E eu chorava porque queria. E Deus não respondia, Deus não concedia. Deus foi me ensinando, Deus foi me moldando. E passou-se 1, 2, no 3º ano eu lembro que as minhas orações já eram outras. Deus, por favor, fala no meu coração. Deus, como Tu tens trabalhado na minha vida, me molda o meu caráter. Me prepara, Deus. Eu não vejo nada, está uma escuridão na minha frente, mas eu Te louvo. E Deus começou a responder e a conceder a minha oração, que estava diretamente ligada à necessidade do meu ser, de era ser uma pessoa mais temente a Deus, uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais serena. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, meu amado irmão.